Olá, boa noite, galera! Tudo bem? Não. Esse não é o meu jeito de ser. E será que a genética tem alguma coisa a ver com isso? Bem, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo da hereditariedade, as leis de Mendel, né, a base para a compreensão da genética. E essa aula ela será dividida em 3 partes. No início, vamos falar um pouco da história, depois sobre a pesquisa de Mendel, que levou à conclusão da primeira lei, e por último, a pesquisa também, que levou até a formulação da segunda lei de Mendel. Mas será que a genética tem a ver com o nosso comportamento? E até que ponto? Se vocês assistirem essas 3 aulas, então vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar? Vamos lá, nessa primeira parte falando um pouco da história de Mendel. Na verdade, o nome dele de batismo era Johann Mendel. Ele nasceu na Áustria, filho de camponeses, família muito simples. Desde criança, já demonstrava um grande interesse pelos estudos, bastante inteligente. Mas, no entanto, a família não tinha condições de custear o curso superior dele. Nessa época, o governo ele custeava, digamos assim, o ensino fundamental e o médio, mas se a criança quisesse continuar os estudos, então teria que ser custeado pela própria família. Só que havia uma outra opção, né? No caso, seria optar pela vida religiosa. Mendel estaria oficialmente deixando a sua família e passando a viver, agora protegido pela Igreja Católica, e ela custeava o estudo dos seus seguidores. E exatamente por ter uma saúde mais frágil, Mendel, e por querer continuar seus estudos, é claro, Mendel então optou pela vida religiosa. Durante a sua vida, além de pesquisador, ele foi professor, botânico, diretor do Banco da Moróvia, fundador da Associação Meteorológica da Áustria, membro da Sociedade Real para a Agricultura, entre outros. Em 1856 é que ele iniciou as experiências dele, que o levaram a elaborar a primeira e a segunda lei. Em 1863 ele terminou sua pesquisa, ou seja, foram 7 anos de pesquisa. Em 1865 ele apresentou o seu trabalho à Sociedade de História Natural de Bern, aos outros cientistas. E, no entanto, apesar de ser importante, original, apresentar novos métodos, a pesquisa de Mendel não foi valorizada. Na verdade, não foi nem compreendida. E aqui, ao lado, nós temos a foto do primeiro laboratório de genética. Foi nesse local aqui que Mendel cultivava a ervilha, que foi objeto de estudo da pesquisa dele. Bem, então Mendel usou como objeto de estudo exatamente essa plantinha aí, a Pisum sativum, que é uma ervilha que, por sinal, além de objeto de estudo, também servia para alimentação no mosteiro no qual ele morava e trabalhava. Bem, em 1868, Mendel ele foi eleito abade do mosteiro, ou seja, responsável administrativo, e devido às suas inúmeras tarefas, ele não pôde continuar suas pesquisas, né? Ele morreu em 1884 com problemas renais e cientificamente ninguém o conhecia, né? Ele morreu com 62 anos de idade, em plena obscuridade científica. Bem, e os trabalhos de Mendel permaneceram ignorados até o início do século XX, quando 3 pesquisadores, de forma independente, Karl Correns, da Alemanha, Erich Czermak, da Áustria, e Hugo de Vries, dos Países Baixos, redescobriram o trabalho de Mendel, porque também estavam fazendo pesquisas com relação à hereditariedade, e aí descobriram o trabalho de Mendel e conseguiram compreender. E aí, nesse momento, o trabalho de Mendel passou a ser divulgado e a sua importância foi reconhecida. Bem, e por que o trabalho de Mendel foi tão importante? Não é porque simplesmente ele explicava como as características passavam de geração para geração, né? Na época havia muitas dúvidas com relação
a essas questões. Então, por exemplo, em 1865 foi o ano que Mendel apresentou o seu trabalho científico. E, nessa época, o que as pessoas acreditavam? Sabia-se da participação dos gametas na formação de um novo ser, mas não se sabia, por exemplo, quantos gametas eram necessários, quantos espermatozoides eram necessários. E não se conhecia nada sobre cromossomos. Acreditava-se nessa época, por exemplo, que a mulher determinava o sexo da criança. Historicamente, isso teve um grande impacto, né? Reis romperam com uma igreja, como por exemplo foi o caso de Henrique VIII, porque a sua esposa só tinha meninas. E aí, é claro, a responsabilidade naquela época acreditavam que era da mulher. Ele rompeu com a igreja católica, fundou a igreja anglicana. Então, na história, essa simples informação teve um grande impacto. Acreditavam que as características se perdiam, se misturavam entre as gerações. Então, por exemplo, acreditavam que se uma pessoa branca casasse com uma pessoa de pele negra, os filhos iriam clareando durante as gerações até que a característica negra poderia desaparecer. Pois é, um absurdo. E, principalmente, porque nesse período, em 1865, Darwin e Wallace já haviam apresentado a teoria da evolução, mas eles não conseguiam explicar coisas importantes, como, por exemplo, como as características eram transmitidas de geração para geração e como existia essa variabilidade entre as populações. Nenhum indivíduo é igual ao outro, mas por quê? Pois é, Darwin e Wallace não conseguiam explicar isso, mas o trabalho de Mendel explicava perfeitamente. Bem, aqui terminamos, então, a parte histórica, e agora vamos iniciar descrevendo como foi a pesquisa de Mendel e como ele chegou a concluir sobre a primeira lei da hereditariedade. Um grande abraço, nos vemos daqui a pouco.